Egito, 1 de novembro de 1922. Os operários fazem escavações no Vale dos Reis. Mas estão longe de saber que a 10 metros de profundidade há mais ouro do que podem imaginar. Escavado em rocha calcária sólida está o túmulo de um antigo faraó. As suas câmaras estão pejadas de tesouros. No fundo do jazigo encontra-se o corpo do faraó morto, Tutankhamon. O seu túmulo é a prova concreta de que há mais de 3.500 anos este mar de poeira no deserto foi preenchido com os mais valiosos tesouros da terra. Estes são alguns dos mais estéreis penhascos do deserto ocidental, mas por baixo da superfície há alguns dos mais excitantes tesouros arqueológicos de todos os tempos. Só nesta área temos o túmulo de Amenhotep II, o túmulo de Omneb e o túmulo de Ramsés III. Aqui temos Ramsés VI e, é claro, mesmo ao centro, o túmulo de Tutankhamon. Há 62 túmulos no Vale dos Reis e em quase todos existem não necessariamente tesouros em ouro, mas tesouros de informação. Muitos metros abaixo da superfície, o vale está cheio de túmulos. A maioria foi em tempos morada de faraós muito mais importantes do que Tutankhamon. Toda a gente conhece os tesouros do túmulo de Tutankhamon, a máscara de ouro e as joias. Ele era um faraó menor. Imagine-se o que estaria no túmulo de Seti I, um túmulo realmente grande, um verdadeiro tesouro. Devia ter 10 vezes mais o que tinha o de Tutankhamon. Mas apesar de todos os espantosos tesouros, um túmulo servia a um único propósito: assegurar que o faraó morto conseguia chegar bem ao além. O objetivo não era entreter. Isto não é um museu de arte. É uma estrutura muito formal, concebida para assegurar que o faraó morto pudesse passar desta vida para a seguinte em segurança e tomar o seu lugar junto dos deuses. Ele entra morto, mumificado no seu sarcófago, com máscara de ouro, e através de um processo de magia, voltará à vida e é no túmulo, ajudado por todos os feitiços, que este extraordinário acontecimento se dará. O túmulo era quase mais importante do que o palácio. Vivia-se num palácio durante uma vida inteira, mas o túmulo servia para a eternidade. Por isso gastavam tanto na construção de túmulos. Quer dizer, eram construções caras, mas era o investimento mais importante que alguém podia fazer. Era para a eternidade. O Vale dos Reis fica no coração do Antigo Egito, na margem ocidental do Nilo. A apenas 4,5 km na margem oriental fica a cidade de Tebas. Tebas era a capital do Egito nos tempos áureos e era onde se situava a corte. Toda a riqueza necessária para construir túmulos no vale estava concentrada em Tebas. Era o centro do mundo conhecido, imensamente sofisticada, imensamente rica. A riqueza acumulada desta cidade era provavelmente maior do que a riqueza de todo o Egito. Mas em 1279 a.C. a cidade sofreu um agudo golpe. O faraó do Egito, Seti I, tinha acabado de morrer. Ele tinha sido um dos mais dinâmicos e bem-sucedidos governantes que o país já tivera. Agora podia iniciar-se a sua mumificação. O motivo pelo qual mumificavam o corpo era a crença na ressurreição. Acreditavam que o faraó ia literalmente levantar-se e passar para o além. Portanto, era preciso preservar o corpo. O faraó ia precisar dele. De acordo com os textos antigos, a mumificação tinha de demorar exatamente 70 dias. Era um processo complicado e sujo. A chave da mumificação estava na desidratação do corpo. Sem qualquer umidade, o corpo seria preservado. Portanto, uma das coisas que tinham de fazer era remover os órgãos internos, por estes terem muita umidade, e faziam isso com uma faca feita de vidro vulcânico, por ser tão afiada quanto qualquer bisturi de cirurgião. Mas enquanto preparavam cuidadosamente o rei para o além, os embalsamadores não faziam ideia dos tempos turbulentos que viriam para o seu faraó morto. O Vale dos Reis serviu de necrópole real durante 500 anos. A sua localização tinha sido cuidadosamente escolhida.
estava completamente fendido relativamente ao egípcio comum. A população geral nunca terá visto estes túmulos. Terão sabido que, algures, além do horizonte, atrás dos penhascos, se encontravam os maravilhosos túmulos dos faraós desta geração. Os túmulos podiam ser inacessíveis, mas com a vida eterna dos faraós em jogo, não se podia correr riscos. O Vale dos Reis sempre teve o máximo de segurança possível. Estacionada nas colinas acima do local, estava uma força de elite de guardas da necrópole. A forma do vale tornava mais fácil manter todos os túmulos sob vigilância. Está rodeado por penhascos muito íngremes, o que significa, se coloca guaritas ao longo do perímetro, tem-se uma sentinela 24 horas por dia que pode detectar qualquer movimento no interior do vale. Os guardas da necrópole podiam passar dias seguidos acampados nos penhascos, a proteger o vale contra intrusos. Se a polícia apanhasse alguém que não devia estar ali, essa pessoa tinha a vida em risco. E quando descobriam o que a pessoa estava a fazer ali, bom, eu não gostaria de estar no lugar dessa pessoa. Junto do Vale dos Reis situa-se a aldeia Deir el-Mediné, onde moravam os homens que construíam os túmulos reais. Entre as suas ruínas foram desenterrados os pormenores mais íntimos da vida da aldeia. Sabemos quem foi acusado de roubar o quê. Sabemos quem pediu mais frango ao almoço, por favor. E até sabemos que fulano lutou com Cicrano por causa da mulher. Tudo isto se sabe porque os aldeãos anotaram muitos pensamentos em pedaços de pedra do Vale dos Reis. Na construção de um túmulo sobram sempre pedaços de calcário e eles escreviam notas nesses pedaços. Portanto, temos esses pedacinhos de papel, por assim dizer. O trabalhador Mena deu o pote de gordura fresca ao chefe da polícia, Matt Mossa, que disse: "Vou pagar com cevada. Vou levar-te para as montanhas e matar-te. Se houver cerveja, não me procures, mas se houver trabalho, vem ter comigo." Estas pessoas são essencialmente como nós. Fazem as coisas que nós fazemos atualmente. Reconhecemos estas pessoas como se fossem nossos irmãos e irmãs. Contudo, estes aldeãos eram muito diferentes dos egípcios comuns num aspecto fundamental. Um pedaço de calcário descoberto na aldeia mostra que quando um faraó morria, em vez de chorarem, celebravam. A reação é realmente bastante invulgar. Diz-se num dos documentos que o vizir foi dizer-lhes que o rei tinha morrido. E diz-se que eles rejubilaram, o que significa o rei morreu. Podemos começar a construir o túmulo do próximo rei. Depois da morte de Seti, a estripação e a mumificação do seu corpo terá demorado 70 dias. Mas a construção do túmulo dele teria começado 15 anos antes, quando ele subiu ao trono. Para os arquitetos reais, a primeira decisão na construção do túmulo de Seti tinha sido crucial: escolher o local onde se colocaria a entrada do túmulo. Era uma decisão cheia de incertezas, visto que os arquitetos estavam a trabalhar às cegas. Quando chegou a altura de escavar o novo túmulo, eles não sabiam se havia outro túmulo nas imediações. De facto, temos 5 circunstâncias no vale em que os engenheiros que escavavam um túmulo encontraram ou detectaram outro e tiveram de fazer uma brusca viragem à direita, afastando-se noutra direção para evitarem profanar o que lá estava. Este risco de colisão pode explicar o motivo pelo qual a localização dos túmulos reais mudou ao longo dos séculos. Os primeiros túmulos tinham plantas em forma de L, mas em gerações posteriores este tipo de construção foi abandonado. Os túmulos passaram a ser concebidos em linhas retas. Num vale sobrepovoado, túmulos em linhas retas ocupavam muito menos espaço. Para os homens que construíam os túmulos,
a semana começava com a distribuição das ferramentas. Os escribas mantinham um registro cuidadoso das ferramentas de cobre distribuídas. No Antigo Egito, o cobre era tão valioso que cada cinzel valia mais do que o salário de um mês. Eles mantinham registros precisos de quem tinha ferramentas de cobre e no início de cada semana os cinzéis eram pesados e repesados. No final de cada semana os cinzéis eram pesados para assegurar que ninguém estava a retirar cobre dos mesmos para o vender. Com ferramentas tão rudimentares, a construção de túmulos baseava-se essencialmente na força dos músculos. Para os homens que escavavam, as condições eram muito duras. Imaginem a poeira que impregnava o ar, a umidade a 95%, a temperatura a raiar os limites do insuportável. Pedras a caírem em cima e, é claro, um capataz que claramente vai conseguir arrancar-nos um dia de trabalho mais duro. Sabe Deus porquê. Labutar sob o sol escaldante do Egito era castigo suficiente, mas os homens achavam ainda mais duro trabalhar onde não havia qualquer fonte de luz. Quando se entra montanha adentro, não há luz. Portanto, é preciso arranjar uma fonte de luz qualquer. E o que eles tinham era candeeiros a óleo, constituídos por uma taça de óleo com uma torcida de linho, em que se colocava sal para evitar a existência de fumo. Quanto mais fundo os mineiros escavavam montanha adentro, mais difícil era manter o sentido de orientação. Escavar um túmulo é semelhante a escavar uma mina. É muito difícil manter o sentido de orientação. Pode haver uma tendência para rumar para a esquerda ou para a direita. É difícil manter um rumo horizontal. Os egípcios tinham equipamento de prospecção, mas este era muito simples. Tinham uma régua de carpinteiro, tinham um fio de prumo de chumbo, um bocado de fio para medir o comprimento e nada mais. Com equipamentos tão escassos, a precisão conseguida era extraordinária. Uma planta de um túmulo que sobreviveu mostra quão precisa podia ser a escavação das câmaras. O que as especificações diziam que eles podiam conseguir era mesmo conseguido com uma margem de erro de 2 milímetros. À medida que a escavação do túmulo do faraó progredia, os operários andavam sempre atentos a mexericos relativos a alterações no tipo de rocha a ser escavada. Muitos aprendiam da forma mais cruel quão imprevisível a geologia do vale podia ser. Uma das dificuldades de escavar um túmulo é não se saber o que está para a frente. Começa-se a escavar a pedra, o que parece perfeito para a tarefa a realizar, mas alguns metros depois dá-se o desastre. Só a camada superficial das rochas do vale, o calcário, servia para construir túmulos. O pior pesadelo dos mineiros era atingirem a camada suave e oca que estava por baixo. Se escavassem muito fundo, todo o trabalho feito para um túmulo podia ter de ser abandonado. Podiam perder-se décadas de trabalho. Mas o túmulo de Seti foi bem escavado. Como qualquer outro túmulo importante do vale, tinha 4 características-chave. Um corredor que conduzia à rocha, um poço fundo para proteção, câmaras de armazenamento dos tesouros reais e a câmara mais importante de todas, o jazigo, onde repousa o faraó. Contudo, o túmulo de um faraó ainda estava longe de estar terminado quando terminava a escavação. Igualmente importantes eram as pinturas que cobriam as paredes do túmulo. No Antigo Egito não existe o conceito de arte pela arte. Assim, os trabalhadores do Vale dos Reis não produziam somente belos quadros, produziam os meios pelos quais o rei voltaria a viver. Os textos e as cenas representados nas paredes do túmulo eram encantamentos para ajudar o morto a encontrar o caminho para o além. A alguns dos maiores artesãos do mundo antigo era confiada a tarefa de criar essas imagens. O trabalho deles num túmulo podia durar muitos anos. Mas depois da morte de Seti, estes artesãos tinham trabalho garantido.
tinham apenas 70 dias para terminar o túmulo antes do funeral oficial. Ao fim dos 70 dias não se podia fazer mais nada. O túmulo tinha de encerrar-se para sempre. O primeiro desenhador fazia um esboço grosseiro do que devia ser incluído, indicando os hieroglifos, os desenhos e as respectivas posições. Mais tarde, o seu superior viria e corrigiria os esboços com tinta preta, dando-lhes proporções mais precisas, dimensões adequadas, assegurando que o resultado final seria agradável esteticamente. Ele verificava também se havia erros de ortografia e omissões. Neste caso, por exemplo, aparentemente o primeiro escriba trabalhou com tinta vermelha e inadvertidamente não incluiu uma coluna de texto. O escriba que se lhe seguiu teve de remover esta figura para a direita e de acrescentar os hieroglifos que o escriba anterior não tinha incluído. Isto era importante por vários motivos. Não só por motivos estéticos, mas porque, afinal, estes são os textos destinados a assegurar que o faraó viajaria em segurança desta vida para a seguinte. Um erro ortográfico podia indicar-lhe um caminho errado. E sabe Deus onde ele iria parar. A dezenas de metros de profundidade, pintar paredes sem luz natural não era tarefa fácil. Imaginem estes homens com um pincel numa mão, com o candeeiro a óleo na outra, a observarem com cuidado enquanto tentavam aplicar a tinta. Devia ser uma tarefa muito difícil, mas a qualidade do trabalho é maravilhosa. A forma como cada pormenor deste colar é mostrada, os pormenores do rosto, o subtil contorno dos lábios e o maravilhoso pormenor da orelha e do nariz. São operações morosas, mesmo quando se é um artesão muito experiente. As personagens pintadas nas paredes do túmulo parecem extremamente bizarras. O submundo é habitado por criaturas estranhas, seres de outro mundo, seres do tipo extraterrestre. Há serpentes personificadas. Há um dragão, meio hipopótamo, meio crocodilo, ou outra coisa que tem uma cabeça monstruosa. É uma personagem esquisita. Quando a pintura terminava, era necessário introduzir o último e mais importante componente de todos: o sarcófago. Era o caixão onde o faraó faria o seu eterno descanso. Escavado a partir de um bloco sólido de granito ou de quartzito, um sarcófago real podia chegar a pesar 10 toneladas. Com o sarcófago instalado, o túmulo ficava completo. O que tinha começado com uma escavação numa caverna na rocha nua tinha sido transformado num maravilhoso e afinado veículo para transportar o morto para o além. Estava agora pronto para o seu real passageiro, a múmia do faraó. O corpo do faraó morto Seti I está quase pronto para a sua viagem para o além. Depois de o corpo ter sido esventrado e desidratado, tudo o que resta deverá ser embrulhado no melhor linho. O enfaixamento demora dias sem fim. E nas faixas da múmia inserem vários amuletos em locais muito específicos. Os amuletos dos egípcios tinham poderes mágicos. O Ankh era um dos mais importantes. Garantia a vida eterna a Seti. Entre as faixas dele foram colocados mais de 150 amuletos. Havia uma série de pequenos degraus para que ele pudesse subir ao céu. Havia um pequeno descanso de cabeça para a cabeça do rei ficar sempre direita. Espantosamente, mais de 3.000 anos após a sua morte, o corpo mumificado de Seti ainda se encontra entre nós. Foi descoberto no final do século XIX e pode ver-se atualmente no Museu Egípcio do Cairo. Olhamos para a múmia e dizemos que, de certa forma, ele enganou a morte. Os embalsamadores fizeram-no, queriam dar-lhe a imortalidade e conseguiram. Trata-se de uma mumificação do mais alto nível. É realmente a arte do embalsamador no seu melhor. A caminho do Vale dos Reis, o cortejo fúnebre de Seti passou por um conjunto de enormes templos.
A procissão para o funeral do rei deve ter sido um acontecimento absolutamente incrível. O caixão era um objeto muito pesado e tinha de ser empurrado durante quilómetros. Eles deviam levar cofres de madeiras preciosas, estátuas de ouro, objetos rituais que acompanhavam o rei até ao seu destino final. Finalmente, Seti I foi carregado para dentro do túmulo, escavado no Vale Pedregoso. Os objetos enterrados com o faraó morto podiam ajudá-lo no além, e Seti I estava muito bem fornecido. Quando pensamos no que se colocava num túmulo, imaginemos que vamos fazer uma viagem a um local onde nunca estivemos e não sabemos bem o que levar. Portanto, levamos tudo. Ele precisa de todas as coisas que lhe deram conforto em vida, para que quando renascer tenha as suas roupas, os seus cosméticos, as joias, tudo o que ele precisar para uma existência confortável. Todos os aspectos do além foram previstos. O faraó podia estar morto, mas continuaria a ter um apetite saudável no além. Ele teria sempre pão e cerveja. Teria também vinho, visto que era rei. E se fosse abstêmio, teria sempre sumo de tamarindo ou outros excelentes sumos para refrescar. A emenda é fantástica. O faraó tinha até um exército de servos, conhecidos como Shapti. A ideia era que o além seria igual a este mundo, portanto talvez fosse preciso trabalhar, mas quem quer trabalhar? Assim havia pequenas estátuas de servos mágicos que ganhariam vida servindo e trabalhando para o faraó. Todos os Shapti têm um feitiço inscrito. Se me chamares, aqui estou. Responderei. Portanto, era possível acabar por se ter 400 ou 450 Shapti no túmulo, todos arrumadinhos numa caixa própria, e todos eles cuidariam do faraó. Por fim, o sarcófago era selado. Rodeado de todos os seus tesouros, Seti I podia finalmente olhar em frente para uma eternidade no paraíso. Mas quando a múmia dele foi descoberta 3000 anos depois, não havia sinais dos tesouros. Radiografias recentes revelam que tudo o que resta da grande riqueza dele é um único amuleto de ouro, ainda embrulhado nas faixas. Os outros tesouros do túmulo podem ter sido roubados somente 200 anos após a morte dele, quando o caos atingiu o vale. Alguns dos habitantes do vale estavam prestes a sofrer um rude golpe. Estava-se em 1090 a.C. e esse ano foi recordado por aqueles que sobreviveram como o ano das hienas. A fome tinha atingido o coração do Império de Tebas. O ano das hienas é recordado como um ano terrível por ter havido muitos tumultos no Egito. A economia entrara em colapso, havia incursões de inimigos pelo deserto e a coroa parecia não ser capaz de manter o país unido. Quando a economia entrou em colapso, a taxa de criminalidade disparou. No Vale dos Reis surgiram ladrões profissionais de túmulos, conseguindo iludir os guardas da necrópole. Depois de conseguirem passar os postos de vigia, entravam para o próprio vale. Muitas vezes no seio do bando havia um homem que conhecia o vale, um dos aldeãos de Deir el-Mediné. Os ladrões não arrombavam a porta da frente. A quebra do selo real seria notada na inspeção seguinte. Em vez disso, frequentemente, assaltavam os túmulos pela parte de cima. Os ladrões são iguais em todo lado. São dispostos a correr um risco real se a recompensa for suficiente.
E não havia maior recompensa que o túmulo de Seti I. Ao assaltarem um túmulo, os ladrões quebravam a porta do além. Era uma perspectiva aterradora. Não sabiam onde estavam. Estava escuro como breu e eles tinham medo. Iam aterrados. Estavam na presença de um rei morto. Existia no túmulo não só um corpo em decomposição, mas toda a comida que tinha apodrecido. Podia até haver animais levados para lá que tinham morrido entretanto. Sentia-se, portanto, o cheiro nauseabundo da morte. No interior do túmulo, os intrusos enfrentariam os guardas do jazigo. Havia quem acreditasse que estas estátuas em tamanho natural tinham poderes sobrenaturais. Podiam rogar uma praga a quem quer que violasse o túmulo do seu amo. Dentro do jazigo, os ladrões encontravam o que vinham buscar: ouro. Havia grandes quantidades dele por todo o lado. Os egiptólogos não podem dizer com precisão quanto ouro haveria dentro de cada túmulo. Presumem-se muitas coisas. Ouvi falar em 25 quilos de ouro e também de 100 toneladas. Mas este metal podia ser difícil de atingir. Grande parte do ouro estava incrustada em artefactos de madeira. E a maior parte estava escondida dentro do pesado sarcófago do rei. Provas recolhidas em antigos papiros revelam que alguns ladrões recorriam a soluções extremas para conseguirem o seu quinhão. Incendiavam o túmulo. Ao derreterem o ouro, teriam a certeza de extrair todo o ouro de dentro do túmulo. Mas ao fazerem isso, reduziam obras de arte a cinzas. E arriscavam-se a cometer o derradeiro sacrilégio, destruindo o corpo do rei e com ele as hipóteses de sobrevivência no além. Com tanto em jogo, qualquer ladrão de túmulos apanhado sofreria certamente um destino fatídico. Tebas, 1090 a.C. Um ladrão de um túmulo real tinha acabado de ser detido. Antigos registros de tribunal esclarecem de forma espantosa a forma como esses julgamentos eram conduzidos. O interrogatório era feito chicoteando as mãos e os pés do réu com um bastão duplo. O crime era considerado tão grave que até o faraó assistia ao julgamento. Há registros que mostram um prisioneiro que sucumbiu à tortura. Parem, eu conto tudo. Levámos o caixão e incendiámos o túmulo. Se fossem considerados culpados, seriam condenados à morte. E a execução era feita através da empalação. É uma forma muito lenta e horrenda de matar um prisioneiro. O ano das hienas foi um ano de viragem. O Val tinha deixado de ser um lugar seguro para o eterno descanso dos governantes do Egito. Voltando as costas a 500 anos de tradição, os faraós abandonaram o Val dos Reis. Deir el-Mediné tornou-se uma cidade fantasma, visto que os artesãos deixaram de ter túmulos para construir. Os sacerdotes vieram ao Val para abrir todos os túmulos reais que conseguiram encontrar. A maioria das múmias dos faraós foi removida para uma nova morada,
uma pequena caverna fora do vale, onde nenhum ladrão se lembraria de procurar. Durante 1000 anos, o vale tinha sido sagrado e mortalmente silencioso, mas isso não iria durar muito. O Egito foi invadido por uma sucessão de exércitos estrangeiros, pelos assírios em 670 a.C., depois pelos gregos e finalmente pelos romanos. Depois dos exércitos, acorreram legiões de turistas que queriam visitar o lendário vale. Era uma grande aventura ir ao Vale dos Reis, era uma grande viagem. E quando as pessoas iam ao vale, queriam registrar que tinham estado lá. E faziam-no escrevendo milhares de grafites nas paredes. Eu, Teléstrios, o Alexandrino, vi com os meus próprios olhos o trabalho destes túmulos de espantoso horror e passei um dia encantador. Nós, Iásios e Sonésios, vimos 6 desses túmulos e ficámos extremamente impressionados. O meu coração encantou-se com o que viu, por isso, escrevo isto. Marcos Leitos esteve aqui. Mas os estragos infligidos nos túmulos por antigos visitantes não eram nada comparados com a destruição causada pelas forças da natureza. De 200 em 200 anos, aproximadamente, havia uma tempestade violenta com chuva por cima do vale, arrastando centenas de milhares de toneladas de destroços, danificando gravemente os túmulos. A água escorria pelo vale abaixo, levando consigo grandes pedras e ficava tudo inundado. Podem imaginar os estragos num túmulo com milhares de litros de água, o que arruinava os frescos das paredes. Removia as relíquias esculpidas, enchendo o túmulo quase até à borda. Algumas tempestades podiam ser tão devastadoras que o Vale dos Reis ficava transformado num lago. Nos 2000 anos seguintes, túmulos foram sendo consecutivamente tapados pelos destroços das cheias. Mas tudo isto mudou no início do século XIX. Em apenas 10 meses foram descobertos 8 túmulos por um só homem. O italiano Giovanni Belzoni tinha desistido da profissão de homem forte do circo para se tornar explorador no Egito. À primeira vista, o Vale dos Reis parecia ter pouco para oferecer. Havia uns quantos túmulos abertos, mas o vale também estava coberto de destroços. Ele investigava com bastões de ferro procurando túmulos e encontrou alguns. A 16 de outubro de 1817, Belzoni tropeça numa incrível descoberta, o túmulo de Seti I, que tinha sido enterrado 3000 anos antes. Belzoni não tem muito boa fama, devido às técnicas que usava para entrar nos túmulos, túmulos selados. Por exemplo, usava batistacas, uma técnica com tendência para não ser usada atualmente. Belzoni foi a primeira pessoa a entrar no túmulo, desde que os ladrões o tinham pilhado 3000 anos antes, como ele anotou no seu diário. Posso dizer que este dia foi afortunado, talvez um dos melhores da minha vida. Ao lermos os diários de Belzoni, percebemos que o homem estava absolutamente extasiado. Nunca se tinha visto nada semelhante. Nenhum europeu tinha estado dentro de um túmulo no qual estivessem preservados nas paredes pormenores tão vividos. E como Belzoni viria a descobrir, este é um dos maiores túmulos descobertos. O túmulo de Seti estava escavado na rocha ao longo de 106 metros. O seu jazigo era um dos maiores de todo o vale, com um pé direito de cerca de 3 metros de altura. O teto estava coberto de pinturas lindíssimas, formando um complexo mapa do céu noturno.
Os antigos ladrões tinham retirado do túmulo todo o ouro e objetos preciosos. Mas deixaram para trás centenas de figuras de Shaptis que no mercado negro egípcio dessa época não teriam valor. 3.000 anos depois, Belzoni sabia que cada um dos Shaptis valeria uma fortuna no mercado de antiguidades europeu. A descoberta dele desencadeou uma corrida ao ouro em direção ao vale. No final do século XIX, escavar no vale tinha se tornado uma borla para toda a gente. Objetos fúnebres sagrados eram adquiridos por ricos colecionadores, ansiosos por impressionar os amigos. Foi uma época estonteante e destruidora. Era a pilhagem em grande escala. O que quer que se encontrasse era retirado e isso não importava nada. Mas os caçadores de tesouros não tinham conseguido encontrar o melhor troféu do vale, o túmulo de Tutankhamon. Isso estava prestes a mudar. Em 1922, o arqueólogo inglês Howard Carter era um homem obcecado. Após anos de investigação no Vale dos Reis, ele estava convencido de que faltava ainda descobrir um túmulo. Contudo, durante 7 anos, os operários de Carter tinham descoberto muito pouco. O patrocinador dele, Lord Carnarvon, estava a ficar sem paciência e sem dinheiro. Carnarvon disse, acabou, não o encontramos, acabou. Mas Carter queria apenas mais uma temporada. Ele sabia que havia um pequeno triângulo que ainda não tinha escavado no vale e que era a última esperança dele. Lord Carnarvon concordou financiar uma última temporada. Carter pôs os homens dele a trabalhar. Em poucos dias foi desenterrado um degrau, seguido de outros 15. Então surgiu uma coisa que nenhum arqueólogo tinha alguma vez visto. A quase 9 metros de profundidade estava a entrada selada de um túmulo, com o selo real ainda intacto. No interior encontrava-se um prémio muito maior do que Carter podia ter imaginado. O túmulo do faraó Tutankhamon. Tinha estado escondido durante tanto tempo por um motivo simples. Por cima do túmulo, muito pouco tempo depois da sua construção, tinha sido construída uma aldeia de operários e os destroços da escavação do túmulo de Ramsés VI tinham sido colocados por cima do túmulo. Os egiptólogos simplesmente nunca pensaram em procurar ali, por baixo do que parecia ser um local arqueológico relativamente pouco auspicioso. O túmulo de Tutankhamon continha 5.000 tesouros de valor incalculável. Só o sarcófago de ouro maciço pesava quase 125 quilos. Mas Carter, ao contrário da maioria dos seus antecessores, não tinha pressa de retirar os artefactos, espalhando-os pelo mundo. Carter era um verdadeiro escavador. Podia pensar-se que o homem era um caçador de tesouros que tinha tido sorte. Ele sabia o que estava a fazer. Howard Carter fez o que nenhum outro arqueólogo tinha feito no vale. Fotografou e catalogou exaustivamente todos os objetos que o túmulo continha. Pela primeira vez, o mundo moderno podia vislumbrar o verdadeiro esplendor do Antigo Egito. Os tesouros foram então transportados para o Museu Egípcio no Cairo, onde ainda se encontram atualmente. O túmulo de Tutankhamon, ainda agora, passados todos estes anos, continua sem rival. Nunca mais foi encontrado algo do género. E sempre que há uma grande descoberta arqueológica, a bitola é o túmulo de Tutankhamon. É tão bom quanto o túmulo? Nada ultrapassou. Desde a descoberta do túmulo de Tutankhamon, não se descobriram mais túmulos. Mas recentemente foi feita outra descoberta importante no vale.
Em 1995, os destroços das cheias estavam a ser removidos do que parecia ser um túmulo menor, conhecido como o KV5. Durante milhares de anos, julgou-se que este túmulo só tinha 6 câmaras. Quando se abriu uma entrada, foi feita uma descoberta espantosa. Por trás dela, havia um corredor com dúzias de câmaras. O KV5 revelou-se o maior túmulo encontrado no vale. Foi descoberto pelo egiptólogo Kent Weeks. Temos corredores e passagens que se prolongam pelo menos por 150 metros até à encosta da colina. Existem outros corredores em ângulos cruzados que vão daqui até pelo menos onde estão aquelas pessoas ou talvez mais. Existem corredores que se estendem por baixo da estrada em frente do túmulo e por baixo da encosta da colina, nesta direção, e que conduzem ao túmulo de Ramsés II. Existem outros corredores em direção ao sul do vale, até às proximidades do túmulo de Tutankhamon. Até ao momento encontramos 150 câmaras. Quando se pensa que a maioria dos túmulos tem 18 ou 19, ou até menos, este número é impressionante. Quando se pensa que o túmulo de Seti I tem 800 metros quadrados e que este tem mais de 3.000, fica-se com a ideia da dimensão. O futuro do vale pode ser incerto, mas a promessa de novas descobertas continua a atrair exploradores. E ninguém sabe que tesouros podem ainda estar escondidos na rocha. Muitas pessoas pensaram que o Vale dos Reis estava esgotado. Belzoni disse, pronto, encontrei tudo. E depois veio Carter e encontrou Tutankhamon. E depois veio Kent Weeks e encontrou o KV5. O Vale dos Reis ainda não está esgotado. Acho que não há nenhum local no Egito que se tenha esgotado. Sempre que se olha para uma encosta no Vale dos Reis, há sempre a hipótese de conter algo. Há mais segredos no vale que serão descobertos em gerações futuras. O Vale dos Reis continuará a atrair os arqueólogos de todo o mundo. Se existe ainda um túmulo real escondido, trazê-lo à luz do dia será apenas uma questão de tempo.